Bom, meus amigos, nós estamos continuando então o estudo do capítulo sobre arrogância, e a irmã Sudufo continua desdobrando o assunto. Ela vai entrar aqui falando sobre a importância do servir, da humildade. Nós vamos tentar comentar nisso nesses 20, 30 minutos, então nós vamos continuar aqui. Eu quero reportar o que ela disse antes. Eu quero voltar ao parágrafo anterior, que ela diz assim: o que faz uma pessoa importante é a sua capacidade de servir e realizar. O impulso para ser útil, edificar, superar limites, alcançar novos patamares de conquistas. É o mesmo princípio originário da arrogância. Entretanto, invertendo a ordem, desenvolvemos a destrutiva acomodação em ser servido. Nós tivemos esse comentário, eu quero voltar a isso, é muito importante. O nosso cérebro ele é hipersocial, como eu já comentei. Nós temos uma necessidade imensa de pertencimento. E essa necessidade, muitas vezes, de pertencimento, ela vem acompanhada de uma necessidade evolutiva e adaptativa de sermos úteis, de sermos importantes. Todos nós, no nosso grupo, temos a necessidade de ser importante. Porque se a gente não for importante, o cérebro entende que nós vamos ser excluídos do grupo e vamos ficar só. A solidão é a sensação de que seremos mortos, que seremos deixados pelo bando. É verdade. Nosso cérebro, nesse comportamento de sobrevivência básica, ele vai pensar assim: a necessidade de ser importante. E quando nós perdemos essa importância, parece que vamos nos enfraquecer, ser esquecido, ser deixado de lado. Então, todos nós, de certa forma, fazemos algo para ser importante. Isso no ambiente familiar, mostrar que somos importantes para a família, para o trabalho, para o ambiente que estamos, para o grupo religioso, para o grupo de amigos e assim por diante. Então, uma necessidade cerebral disso. Só que ela vem dizer aqui o que faz realmente a capacidade de alguém é realmente querer servir, realizar no sentido de se auto-superar e ser útil à evolução da comunidade, a quem quer que seja, não somente ao seu bando, ao seu grupo, ao seu círculo de sangue. E aí que entra o Mestre Jesus, quando justamente esse servir vai além de qualquer interesse pessoal, familiar, econômico, ideológico. Aí que o mestre entra justamente com seu evangelho demonstrando que esse servir e realizar, ele vai além de qualquer contexto de sobrevivência, de qualquer adaptação de sobrevivência, que é o evangelho do mestre. É como eu disse no nosso último encontro, é como servir, é como aquela flor que o budismo diz, que aquela flor que abre no jardim, emana o seu perfume sem perguntar para quem, por quê, se vai agradar quem quer que seja. Ela não pergunta se vão gostar. E ela não se compara às outras flores. Ela apenas desabrocha, cresce, exala seu perfume. É o que o mestre quer. Ele realmente nos faz esse chamado. E ele continua aqui, demonstrando agora a questão da humildade que eu quero comentar. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu disse, gente, o ego, como eu disse, ele não é maléfico, ele não é algo realmente que vai nos prejudicar. O ego faz parte da nossa sobrevivência, é um recurso da nossa mente de sobrevivência, de cuidado, de se posicionar, de buscar aquilo que deixa a nossa integridade física, mental, em condições de manter perfeito. Então, realmente, a gente não abafa o ego no sentido de eliminá-lo, isso não existe. O que nós precisamos é o que nós estamos tentando e que a Joana Diana que a irmã Sudufo está nos tentando nos ajudar, é justamente educá-lo. Porque o problema é quando a gente entrega o volante para o ego. Entregando o volante para o ego, ele vai comandar toda a nossa vida e vamos continuar vivendo como sempre vivemos. Nos automatismos, nos vieses cognitivos, dando respostas, agindo só de forma mais automática do que consciente. Então, o que o Jesus vem nos dizer é que a gente precisa contrair muitas vezes esse ego para diminuir o nosso sofrimento. Se a gente entregar o volante para ele e achar que ele deve fazer tudo, nós iremos ter esses problemas ao ponto de chegar muitas vezes a extrapolar ou transbordar para a arrogância. Então, eu quero dar um salto um pouquinho a mais, pular esses dois parágrafos e vir lá embaixo, quando ele fala de humildade. Olha que interessante. Humildade é saber quem se é, nem mais, nem menos.
é o estado da mente que se despe das comparações para fora e passa a comparar-se consigo própria, mensurando a realidade de si mesma. Olha, vamos falar sobre humildade e comparação, gente. Porque quando a gente caminha para a arrogância, a tendência é deixar de lado a humildade e começar mais do que como comparação. A humildade é uma virtude ensinada muito pelo Mestre Jesus, que foi extremamente deturpada, e ainda, mesmo entre os cristãos, aqui me permite fazer esse comentário, a humildade é vista ainda como uma virtude que significa fraqueza, significa puerilidade, significa infantilidade. E ela é profundamente psicológica, no sentido de ser sadia, saudável, quando a gente entende o significado dela. A humildade, para a nossa cultura, significa o protótipo de uma pessoa de cabeça baixa, que fala baixinho, que submete à vontade dos outros. Então, as pessoas automaticamente associam humildade à imagem da subserviência, que são coisas bem diferentes. Subserviência é aquela pessoa que se submete à vontade da outra a qualquer preço, sem limites. É aquela pessoa, justamente, que muitas vezes se humilha em condições para agradar, ou por medo, ou por conveniência, assim por diante. A pessoa não se posiciona, e realmente ela passa a se sufocar. Então, subserviência é isso. Não tem absolutamente nada a ver com humildade, esse arquétipo que muitas religiões acabaram enfatizando no sentido de para deixar as pessoas serem mais facilmente domináveis. Então, a humildade está bem longe disso. Olha só o que a irmã Sudufo fala de novo, vou repetir. Humildade é saber quem se é, nem mais, nem menos. Então, gente, a humildade, ela realmente significa conscientização. É quando vocês têm realmente a capacidade de reconhecimento de que você não é mais, nem é menos. Você é. É o quê? É aquela exemplo que eu dei da rosa, da planta, da flor, que abre e emite seu perfume no jardim, sem perguntar a quem ou o quê, sem se comparar com qualquer outra rosa. Então, a capacidade de representar, essa consciência da humildade, é a capacidade que nós temos de entender que nós estamos interconectados. Que nós estamos interconectados com o todo, fazemos parte de um todo. Não é mais nem menos. Quando a gente se sente desconectado, isto é, quando a gente fala que a gente não faz parte de um todo, surge a comparação. Porque a gente começa a se comparar. A comparação, ela é uma crença, como toda crença generalista, e ela pode nos levar justamente a esse distanciamento. Porque existe a comparação ascendente e descendente. Comparação ascendente quando eu sinto que eu sou melhor do que os outros. Comparação descendente, eu sinto que eu sou menor do que os outros. Então, a crença de comparação, gente, também, mais uma vez, realmente, ela faz parte do processo evolutivo do ser, para a sobrevivência da espécie como indivíduo. Também, segundo os trabalhos, demonstram que a crença de comparação é uma estratégia adaptativa, porque nós tínhamos que comparar para competir. Eu, para ter uma parceira ou um parceiro, para ter reprodução sexual, eu tinha que comparar se a outra era melhor do que a outra. Para a minha linhagem ser mais saudável, mais forte, se o outro tinha mais do que eu ou não, para realmente ter uma melhor condições para enfrentar o inverno, assim por diante. Então, a crença de comparação, ela tem base, sim, nessa estratégia de evolutiva de sobrevivência. O problema, mais uma vez, é quando ela passa a administrar a nossa sobrevivência de homo sapiens do dia a dia, em que a gente passa justamente a distanciar. Então, a comparação, gente, ela realmente sempre vai ser catastrófica nesse sentido, quando ele passa a ser algo persistente. Porque é uma coisa que não tem fim, não para. Porque sempre vai ter alguém mais inteligente do que você, sempre mais bonito, sempre mais esbelto, sempre mais espiritualizado, e assim por diante, sempre vai ter. Então, parece um saco sem fundo, né? Não vai parar nunca. Então, você que está me ouvindo, a comparação, gente, ela, uma vez ou outra, ela faz parte, como eu digo, dos nossos meios de sobrevivência social, até de estratégia diante de um desafio. Mas quando ele é usado no dia a dia, no sentido de comparar com qualquer pessoa, com o vizinho, com o familiar, realmente ele passa a ser disfuncional, porque vai criando uma angústia muito grande ou te dando uma posição, um poder que você não tem.
porque está sempre se comparando superior aos outros. Então, humildade, voltando ao conceito dela, quero repetir isso, que ela é muito pouco enfatizada de forma clara pelas religiões cristãs, que a humildade, como ensina Jesus, é isso, é se colocar onde simplesmente você tem que estar. É o que você é. Agasalhando, justamente abraçando tudo que você realmente é, sem se comparar. E é isso que ela diz aqui, olha, nem mais nem menos. Porque essa crença da comparação persistente, ela faz justamente querer entrar no que estamos falando, que é a soberba. É o sentimento de que eu sei, de que eu posso, de que eu faço. A gente está tentando sempre esconder a nossa fragilidade. E esconder a fragilidade é realmente partir para outros caminhos, que realmente o ego vai transbordar. Então, a humildade é uma forma da gente sentir que fazemos parte de um todo, que fazemos parte da humanidade, que somos filhos de Deus, como diz o Mestre Jesus. Então, a humildade, isso nos fortalece. Ela não é sinal de fraqueza, ela é sinal de conscientização. Ela é sinal de que realmente estamos entendendo que somos ou que estamos procurando saber quem somos. Estamos realmente abertos para nos estudar. Então, a humildade nos traz isso. Olha que ela continua depois no outro parágrafo, falando sobre comparação. Quem se compara com o outro cria tormenta e não descobriu sua singularidade, seu valor pessoal. Olha aí, que você é único. Não se ama e, por isso mesmo, necessita compulsivamente estabelecer disputas, incendiando-se de inveja, colecionando rótulos inspirados em irretorquíveis certezas pessoais. Então, esse conceito de humildade ele foi muito distorcido em subserviência. Então, é porque a gente está sempre querendo, gente, estamos muito preocupados em que os outros validem quem nós somos, validem o que eu faço. Então, é uma necessidade também evolutiva nossa, psicológica nossa. E quando diminuímos isso, tentamos educar um pouco mais o nosso ego, nós temos cada vez menos necessidade dessa validação social. E passamos realmente a voltar para o nosso próprio processo evolutivo. Quando a gente volta-se para nós mesmos, a nossa capacidade, o nosso ritmo evolutivo. Ela diz mais adiante. Eu vou pular aqui o parágrafo só para dizer que, olha só o que ela diz. Quando nos amamos, a ânsia de progredir transforma-se em fornalha crepitante de entusiasmo, distanciando-nos da atitude patológica de prestígio ou reconhecimento. Essa necessidade patológica de prestígio e reconhecimento não deixa de ser uma necessidade de sentir importante. O que eu repito, é natural num grupo, seja qual grupo que for. É muito bom e até gostoso. Mas o problema é quando se torna disfuncional, gente. É quando a gente passa a se comparar e querer disputar, querer justamente denegrir outro, ou tentar excluir outro, como ela diz o outro. Esse comportamento ele é disfuncional. Todos nós podemos fazer o que for e tentar atingir o nível de excelência, seja lá o que for. Desde uma comida que você faça, a limpeza que você faça, até um doutorado ou mestrado que você queira fazer. Pode querer atingir isso. Mas não devemos deixar-nos levar que este comportamento possa ser levado simplesmente pelo ego, no sentido de denegrir, disputar, comparar. Porque nós temos a humildade de saber quem eu sou. Eu não vou me comparar com outro, eu vou me comparar comigo mesmo. Quem eu sou hoje com o que eu fui ontem. O que eu posso ser amanhã em relação a hoje. Essa é a melhor comparação que a gente possa fazer conosco mesmo, o que é muito saudável. Esse é o processo evolutivo pessoal. Por isso que essa evolução espiritual, gente, ela é muito solitária. É só você com você mesmo. Tudo que nós temos aqui na Terra, tudo que nós estamos enfrentando, os nossos títulos, os nossos graus sociais, sejam superiores ou inferiores, eles são realmente recursos didáticos para o nosso processo evolutivo, maturidade espiritual e psíquica. Então, o que nós temos de títulos ou não temos, ou aquilo que nós temos de mais ou que nos falta, são recursos realmente didáticos para o nosso processo evolutivo. Não é para ter aplauso de ninguém, nem desdém de ninguém. Isso é um projeto realmente muito pessoal de cada um de nós. São bilhões de espíritos que, segundo a estatística do plano espiritual, nós temos aí quase 7 bilhões de reencarnados, nós temos 3 vezes esse número no plano espiritual. São seres como eu e você que estão submetidos a esse processo didático chamado planeta Terra. Nós ainda estamos jungidos a ele, gravitamos em torno dele, ou fora dele, ou no corpo físico. E assim é o processo.
Renato, tu quer fazer algum... O Renato está perguntando aqui uma coisa que é desafiadora. Como nós não sabemos quem somos, como é que nós vamos exercitar a humildade? Obrigado, Renato, pela pergunta. A questão que a irmã Sudufo fala é justamente isso. É aceitar quem somos. Nós não sabemos tudo que somos. Isso é um processo evolutivo, isso é um processo didático para a nossa evolução espiritual. Mas já aceitar já o que sabemos que somos, isso é o primeiro passo para a humildade. Porque a gente não aceita já o que somos e ficamos mais aflitos de não termos respostas prontas de que realmente somos. Então, a melhor forma é continuarmos fazendo aquilo que nos compete fazer da melhor forma possível, sem a comparação, sem querer comparar se somos maiores ou menores do que outro. Então, isso já é um sinal de humildade. Estamos conscientes no processo evolutivo do caminhar. E Jesus, como você disse, Renato, ele não precisava mais de ego para sobreviver. Ele era um espírito cósmico, é um crístico. Então, embora ele se voltou ao mundo, ele reencarnou com todas as questões humanas, vamos dizer assim, ele submeteu a isso, mas, de fato, ele não precisava do ego para se sobreviver, para viver, para agir, ele não precisava disso. Tanto que, realmente, ele sabia transitar perfeitamente nas situações mais desafiadoras e trouxe todo esse ensinamento para nós. Então, assim, o ego, nós precisamos dele para sobrevida, assim que eu preciso do estômago para comer, preciso do meu cérebro para sobreviver. Esse ego, realmente, ele faz parte, vai nos acompanhar do outro lado também, porque nós sabemos que tudo que tem aqui na Terra começou do outro lado. O processo evolutivo, humanitário e espiritual, ele começou lá do outro lado. E são recursos de sobrevivência que nós temos, e teremos e precisaremos dele por muito tempo. Então, essa questão da humildade, como eu disse, ela foi muito distorcida e foi muito abafada no sentido de ser uma virtude, de fato, que torna a pessoa verdadeiramente mais robusta, mais madura, mais forte, mais adulta espiritualmente. Porque não é subserviência, é a capacidade da pessoa saber quem ela é e procurar saber quem ela é e aceitação, acolhimento, isso é o mais importante. Porque todos nós, gente, temos várias fragilidades, temos vulnerabilidades que nós não queremos aceitar e não queremos que as pessoas saibam. E quando nós não aceitamos isso, quando nós não abraçamos e acolhemos isso, a gente parte para o ego. O ego, então, vai resolver isso. E resolve isso como? Ele tenta compensar isso. Como? Aí ela vai extrapolar o orgulho, vai extrapolar o egoísmo, vai chegar à arrogância e à presunção. Porque é uma forma de compensar o que eu acho que é frágil, o que eu acho que é vulnerável, que ninguém pode saber. Exemplo, ninguém pode saber que eu choro, ninguém pode saber que eu sou realmente inseguro, ninguém pode saber justamente que eu tenho medo, ninguém pode saber, e vai por aí afora. Então, isso no grupo é uma forma de nos defender quando nós não temos a unidade de dizer eu sei quem sou, não sou melhor do que os outros, não sou pior, eu sou realmente, faço parte desse todo, sou interconectado com todos. Tanto que a humildade te abre portas para ter mais empatia com o outro, para reconhecer mais o outro, para fazer mais conexões, porque você sente o todo. Você sente desde que você faz parte da planta, do animal, até realmente dos seus amigos, de quem está ou do mundo, do planeta. Isso não é apenas filosofia de vida. Como nós já falamos do ponto de vista físico, quântico, químico, nós fazemos parte de todo esse universo. Nós somos constituídos por todo ele e a humildade nos ajuda a conectar ele. Uma técnica muito gostosa para fazer isso, gente, é ter contato com animais e plantas. Você saber que faz parte deles. Eles são como você. É um exercício. O budismo ensina muito isso, tá? Que você faz parte daquele ambiente. Então não tem quando você desconecta da natureza, eu não preciso da natureza, eu não preciso disso, isso é bobeira, planta, animal, bicho, eu não me interesso disso, ar, estrela, a terra, você faz parte, você está conectado nisso. Isso do ponto de vista físico, espiritual é mais verdadeiro ainda, que todos nós fazemos parte disso. Isso é um dos sentidos, é uma das consciências de humildade. Então, uma forma de você conectar na sua humildade é você saber se conectar com a natureza. É um dos primeiros passos para você saber que você faz parte de um todo e que você depende desse todo para sobreviver. Estamos interligados. Renato, o tempo. 10 minutos. Vamos só encerrar então aqui. Olha só o que o Mestre Jesus fala. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros,
se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos o mais elevado no céu, se o merecerdes. Gente, essas expressões é muito mais do que questões puramente físicas, de uma postura social. Ele diz que os primeiros lugares nem vos colocar acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. A descer da onde? Descer daquilo que você não é e que nem deveria ser. É arrogância. É quando o orgulho e o egoísmo transborda. Você vai ter que descer daquilo, você vai ter que deixar aquilo. O espírito, às vezes, com o desencarne, do outro lado, a ficha vai cair. Se não cair, ele vai ter que reencarnar de novo. Então, vejam só, gente, qualquer estrutura rígida que a gente tenha, que desfavorece a gente ou desfavorece outra pessoa, que é disfuncional para nós ou disfuncional para outros, a gente vai ter que largar cedo ou mais tarde. É isso que ele quer dizer. Você vai ter que cair na humildade. Humildade que é aceitação. Continuar caminhando. Pega a sua cruz e siga-me. Ele diz, pega os teus problemas, pega as suas vulnerabilidades, vem comigo. Jesus não chamou os justos, ele chamou justamente os imperfeitos, ele fala isso, para que pudesse caminhar com ele. Ele não chamou justamente pessoas saudáveis, ele chamou os doentes. Doentes somos nós, espíritos em processo evolutivo. Então, quando ele diz essa questão, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer desse ponto espiritual e psíquico que nós criamos como bengala emocional, que é o orgulho, o egoísmo, a arrogância, que a gente está querendo esconder a nossa vulnerabilidade. Se não aceitamos, não nos abraçamos, nós vamos usar o mecanismo do ego. Eu espero que isso possa servir de reflexão para todos nós, gente, tá? Que Jesus abençoe a todos nós. Jesus, querido, nos abençoe, muito obrigado por este momento, que possamos levar a tua palavra na forma de ação, e que possamos aceitar cada vez mais, acolher quem somos como aprendizes da vida. Não somos perfeitos, e cometemos deslizes e iremos cometer. Estamos aprendendo, Senhor, aprendendo com a tua palavra, que possamos ser mais amáveis conosco mesmo, porque se Deus nos ama, é porque Ele acredita em nós. Mestre Jesus, abençoe esta casa, este lar, abençoe todos os lares que estão escutando neste exato momento a nossa prece, que fortaleça os nossos ideais e fortaleça a todos nós no dia a dia. Que os espíritos amigos fluidifiquem nossas águas, nossos alimentos, que os nossos familiares espirituais nos abracem nesta noite, fortificando a todos nós. Que assim seja, assim será.